Vamos prosseguindo. Vamos lá. Kyou no tatakai made 9人の相手の首をすべて一撃で飛ばしている. Vamos por partes, que essa aqui é mais longa um pouco. Kyou no tatakai. Tatakai é a luta, a batalha. Partícula no está linkando kyou, hoje, com batalha. É a batalha de hoje. Kyou no tatakai. Made, até a batalha de hoje. 9人の相手. Aite pode ser a outra pessoa, o oponente, o adversário, em alguns casos, como esse daqui. Lembra que eu falei que a partícula no, ela conecta partes, ela linka? Então eu estou linkando aqui as duas coisas. Kyunin significa 9 pessoas. Então eu estou ligando isso com adversário. Então são 9 oponentes. Kyunin no aite no kubi. Kubi é pescoço, mas um ponto interessante. Em português a gente fala, né? Vou cortar a cabeça dele. Nesse caso aqui de luta, de batalha, assim. Em japonês eles falam que vai cortar o pescoço. Então é, sei lá, um ponto cultural aí diferente. Quando voa a cabeça, igual a gente viu aqui na cena do Seiya, cadê? Aqui, ó. Ele não tá com a cabeça voando ali? Só que os japoneses não vão falar cabeça nesse caso, eles vão falar pescoço, tá? Não é que fez voar a atama, fez voar o kubi, kubi, pescoço. Então, aite no kubi, o, aqui eu vou indicar que ele fez alguma coisa com o pescoço, com a cabeça, dos 9 adversários das batalhas, até a batalha de hoje, né? Subete significa tudo. Então, todos esses caras aqui, todos os 9 que ele lutou, sem exceção, Ichigeki Ichigeki é tipo um golpe, um ataque. A partícula de, nesse caso, dá para você pensar que é utilizando apenas um golpe. Com apenas um golpe, o que ele fez? Tobashiteiru. Tobashiteiru. Vamos entender melhor a transformação aqui desse verbo. É uma coisa da transitividade do verbo. O que é isso, Rodrigo? Fala português, por favor. Eu vou explicar de um jeito mais simples. Nós temos aqui o verbo tobu, que é voar. Umi o yuku, sora o tobu, batoru fiba. Quem conhece essa música? Ninguém, não é mesmo? Só eu. Exatamente. Tobu significa voar, mas tobasu é comum fazer com que algo voe, se for traduzir bem ao pé da letra. Então pode ser um arremessar, mandar longe, né? Fazer com que voe. Foi esse verbo que apareceu aqui. Tobashiteiru. Quando o verbo está nessa forma aqui, teiru, quem ainda não conhece, basicamente a forma teiru, ela pode expressar algo que está acontecendo ou um estado contínuo. Então, traduzindo de um jeito meio estranho, é que tá voado, né? Ele fez isso e ele segue fazendo, ele segue cortando cabeças até a luta de hoje. Mas adaptando a tradução, a gente vai colocar como ele fez voar, ele arremessou a cabeça de 9 adversários com um só golpe. É isso que está sendo falado. Vamos entender melhor essa diferença aqui. Eu coloquei duas frases. Uma com o verbo normal e outra com essa variação. Então, tori ga tobu. Estou indicando com ga quem ou o que faz a ação. Tori é pássaro. Então, aqui uma frase bem Duolingo, né? O pássaro voa, o cachorro late, o homem come hambúrguer. Mas é importante nesse caso para a gente explicar o ponto aqui da transformação do verbo. Tori ga tobu, o pássaro voa. Boru o tobasu. Lembra que esse tobasu seria como um fazer com que voe? Arremessar. E indico com o que eu vou arremessar, que é a bola. Boru o tobasu. Arremessar a bola. Quais outras transformações parecidas com essa que podem aparecer? Já vou dar o spoiler aqui, inclusive esse verbo vai aparecer em algum momento aqui da aula.
Tem o verbo otiru, que é cair. Mas se eu mudo ele para otosu, daí literalmente é fazer com que algo caia. Otiru, cair, otosu, fazer com que algo caia. Então, derrubar, deixar cair, pode ter essas adaptações. Aqui o que apareceu? O tobu virou tobasu. Então, tobashiteiru, ele vem fazendo com que a cabeça da galera voe. É isso que esse maluco faz. Com um só golpe, Xablau, acontece isso daqui com a galera, ó. Um só golpe. Ele foi lá e vrau, voou a cabeça? Não, o pescoço. Ok, vimos aqui. Então, eu acho que foi só o primeiro quadro. É que tinha mais coisa pra gente analisar nessa parte, né? Vamos seguindo, vamos seguindo. Depois disso, ainda com a voz da Marin, ela falou o seguinte: Aitsu wa sanctuary de minitsuketa jibun no hakai ryoku o tanoshinderu no sa. Aitsu é tipo aquele cara, ele, o Cassius, no caso, o que tem em relação a ele? Sanctuary. Aqui, ponto interessante. Não sei se dá para você enxergar aqui. Sanctuary. Tá bem pequenininha, né? Sanctuary, na verdade, né? Sanctuary. Você reparou que tem um kanji aqui e que do lado dele tem a leitura em katakana? Quem tá vendo pelo celular vai estar pequenininho, mas tem esse kanji aqui em cima e a leitura normal dele, obviamente, não é sanctuary, de santuário. Ele significa santuário, só que tem a leitura em japonês para isso, né? Que é seiki. Seiki. Então, por que eles fizeram isso? É uma brincadeira. Isso daí chama ateji, tá? Ateji. É algo peculiar do idioma japonês, que é quando você aproveita o sentido de um kanji, porque kanji é um ideograma, certo? Então ele representa uma ideia. Muitas vezes eles pegam essa origem, né, o significado do ideograma, mas mudam a leitura dele. Colocam algo que não é a leitura original, usam outra palavra, mas é interessante porque ela continua carregando aquele sentido do ideograma. Por exemplo, vocês vão saber um caso famoso de ATD, que é esse daqui. Quem conhece esse ideograma aqui? Lua. Qual que é a leitura normal desse cara aqui? Tsuki, né? Tsuki. Tsuki. Lua. Porém, para quem leu o mangá do Death Note em japonês, o nome do Raito, do Light, é escrito com esse kanji aqui. Então, esse é um caso de ATD também. Eles usam a simbologia do ideograma, mas modificam a leitura. Então, é algo peculiar do idioma japonês, né? Por isso que muitas vezes os nomes japoneses, eles carregam também um significado. É algo bem interessante. Foi o que aconteceu nesse trecho aqui do mangá. Eles pegaram ali a palavra em japonês, mas para dar uma estilizada, usaram a versão americana da palavra santuário, né? Sanctuary. Sanctuary. Até difícil de falar. Mas significa santuário. Então, só uma curiosidade. Aitsu wa sanctuary de. Aqui o local que ele fez a ação, estamos expressando com de. Então, aquele cara, esse Cassius aí, no santuário, minitsuketa jibun no hakai ryoku. Vamos por partes. Esse minitsuketa é que adquiriu, né? Ele colocou algo no corpo dele. Como assim? Ele obteve algo, vamos pensar assim. Minitsukeru. Minitsuketa jibun no hakai ryoku. O que é hakai ryoku?
Hakai é de destruição, então Hakai Ryoku é um poder de destruição. E o no está linkando. Jibun é algo próprio. Então é o próprio poder de destruição que ele obteve no santuário. Ele tanoshinderu. Tanoshinderu. Tanoshimu é de se divertir. Então é algo que ele vem fazendo, né? É uma ação constante dele. Ele se diverte com o quê? Indico com o. Ele se diverte com o poder de destruição próprio que ele adquiriu no santuário. E o que é esse no após o verbo? Pode aparecer quando eles estão explicando algo, quando estão contando algo, mas não necessariamente tem uma tradução. O sa eu já tinha mostrado para vocês antes, que também não necessariamente vai ter uma tradução, mas deixa um tom mais casual um pouco na fala. Eu expliquei para vocês que assim como em português a gente coloca tipo, viu, em no meio das frases, mas não tem necessariamente um sentido, é o que acontece com sa em japonês muitas vezes também, né? É uma licença poética ou gramaticalmente seria certo fazer essa troca? É mais algo poético mesmo, Jade, e é algo específico também da linguagem escrita, né? Porque não vai ter como a gente entender isso na fala, né? Só se explicar, viu? Isso daqui é escrito com tal ideograma. Mas pode acontecer. Inclusive no mangá de Cavaleiros eu sei que aparece várias vezes. Não vou lembrar quais, mas eu lembro que quando eu estava lendo tinha outros exemplos de ATG, como esse daqui do Sanctuary. Beleza? Aqui coloquei outro exemplo com minitsuketa, isso de obter, de adquirir. Adquirir no sentido de obter, tá? Não de comprar. 彼は英語を話す能力を身につけた。彼は falando sobre ele, ego o hanasu, falar o ego, falar o inglês. Hanasu, noryoku, a habilidade. Minitsuketa, então ele obteve, estou indicando com o que obteve, que é a noryoku, a habilidade. Ok? Tudo certo até aqui? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.